Caros alunos, essa sessão é curtinha, mas não deixa de ter a sua importância. Na verdade, é uma das mais importantes, né? Tem uma estatística de programação que a cada 6 instruções, uma é de salto. Então vamos lá, quais são as instruções de salto? Essas três aqui, elas são um pouco usadas, né? A gente meio que vai só comentar e deixar de lado. Mas essas três instruções aqui são muito usadas, né? São muito importantes, né? Bom, o que é essa instrução de comparação para começar? Essa instrução de comparação, ela compara dois operandos, né? Você bota um operando aqui à esquerda, um à direita. Ela compara os dois, tá? E apenas modifica as flags, ela não grava nenhum resultado nos operandos propriamente ditos. Tá? Então, qual é a ideia das instruções de saltos condicionais? Você vai fazer uma instrução, executar uma instrução de comparação, vai comparar dois operandos, if A maior que B, você vai comparar A com B, vai botar A na esquerda, B na direita, rodar, vai mexer nas flags. E aí, dados os resultados que acontecerem, né, nas flags, as flags serão modificadas e aí você vai rodar uma instrução de salto condicional. Uma dessas aqui, né? E existe um grupo de instruções diferentes, né? Se os dois operandos forem sem sinal, forem unsigned, você vai usar uma dessas instruções aqui, né? Jump above, jump below, above ou equal. Você repare que é a mesma coisa usar jump above ou jump not below ou equal. Ou seja, maior é a mesma coisa que não menor ou igual. Tá? Mesma coisa aqui. Jump below ou equal é a mesma coisa que jump not above. Então, usa uma ou usa outra. É a mesma coisa. São mnemônicos que representam a mesma coisa. Não é que são dois opcodes diferentes, não. São o mesmo opcode. São apenas mnemônicos diferentes. Mas, se você estiver usando... Aí tem essa aqui, né? Aí tem as que trabalham diretamente com as flags. Jump not zero, jump paridade, tá? Jump carry. Tem aqui salta-se CX ou SX, é diferente de zero, igual a zero. Vamos trabalhar com o que realmente é mais usado na prática. São essas aqui, ó. Essas aqui são as mais usadas na prática, tá? Jump greater, ou seja, salte se o operando da esquerda for maior que o operando da direita, ou se ele não for menor ou igual, mesma coisa. Greater or equal, se ele for maior ou igual, ou se não for menor. Less or not greater equal, salte se ele for menor ou se não for maior ou igual. Less equal, mesma coisa, né? Então repare que essas quatro aqui são as principais, e tem o equal também, né? Jump equal e jump not, aqui o jump equal aqui, ou jump not equal. Repare que esses saltos, eles dependem de mais de uma flag. Por exemplo, esse salto aqui, ele depende de 3 flags. Se o exclusivo entre SF e OF, OR o ZF for igual a 1, então ele salta. Tá? Então depende de 3 flags, não depende só de uma, né? Repare então que quando o número é signed, trabalha-se com a flag de overflow. E quando a comparação é unsigned, trabalha-se com a flag de carry. E aqui usa duas flags, né? Carry ou zero. Tá? Então repare, é uma coisa que tem que gravar, né? Unsigned, flag de carry. Signed, flag de overflow. A combinação você não precisa decorar, porque precisar você tem sempre a consulta
aí do lado, tá? Existe o salto incondicional, né, que ele aparece enrustido em algumas estruturas, por exemplo, no while. O while tem um for o jump incondicional, você tem um teste condicional na entrada, quando termina o loop, ele faz um jump incondicional para o início do loop. O break nada mais é que um salto incondicional para fora daquela estrutura, tá? Esse loop aqui, dá uma lida, tá fora um pouco do que a gente pretende aplicar aqui no curso, tá? Então vamos ver aqui exemplos aqui. Tem exemplos aqui usando o compilador de 32 bits, inteiros de 32 bits e ponteiro de 64 bits. Esse aqui é o mais comum, que tem um MinGW usa, por isso que a maioria dos exemplos eu estou fazendo com eles, né? Então, vamos botar aqui direto. Como é que se compila esse trecho de código aqui? If x maior que y. Aí tem a estrutura dentro das chaves aqui. O que você faz? Coloca o x na esquerda e o y na direita. Tá? Então, aqui eu joguei o x para o EAX e comparei com o y. Tá? Comparei com o y, que é o ponteiro apontado por RBX mais 4. Quando é que eu vou fazer esse loop, se o x maior que y? Quando é que eu vou saltar? Quando isso não ocorrer. Ou seja, quando ele não for maior do que o y. Tá? Então, o jump aqui é not greater, JNG. E aqui, esse L1 aqui é a forma como a gente usa labels em assembly, né? É um ponto do programa. Aí você bota o L1 aqui, o ponto fora. Esse ponto aqui, porque o MinGW usa, e o pessoal, a maioria no ano passado no trabalho usou MinGW, então vamos adotar essa como a nosso default, tá? Aqui, jump not greater, ponto L1, então esse ponto do código aqui. E qual é o conteúdo do if? É aqui, tá aqui, tá suprimido, né? Esse conteúdo de código está compilado aqui no meio. Jump not greater, eu vou saltar, eu não vou fazer se for maior. Se não for maior, tá? Se for fazer, você não vai saltar, você vai prosseguir reto. Qual a diferença do K1 para o K2? É porque como K1 e K2 são unsigned int, né? Unsigned int, a comparação não é mais com greater e less, é com above e below, tá? Jump not above ou equal. Você vai botar o K1 aqui, o K2 aqui, o K1 aqui, o K2 aqui, você vai saltar se não for acima, né? Above acima ou igual, tá? Vai saltar para o ponto L2 e o conteúdo vai estar aqui. Esse aqui, em relação a esse aqui é o salto se não for maior. Aqui eu vou saltar se não for menor ou igual, tá? Não for menor ou igual. Ou seja, jump greater, mesma coisa. Pode usar um ou pode usar o outro. Mesmo opcode, tá? Vou dar um exemplo aqui do while e vou mostrar para vocês que o while ele tem um jump incondicional, né? Então, o ponto L4 seria o início do while, para onde a gente vai retornar sempre. Então, você coloca o K1 aqui, o K2 aqui. Quando é que você vai saltar para fora? Você vai saltar para fora se not below, né? Ou seja, se o K1 estiver abaixo do K2. E para onde? O L4, para fora. Aí esse conteúdo do while, ele está aqui. Conteúdo do while está aqui. Quando terminou o conteúdo, você tem um salto enrustido aqui, tá oculto para você, mas é um salto incondicional, ele independe de flags, tá? Ele volta aqui para o início para fazer a comparação, tá? Já no do while, né, ele entra e faz a comparação embaixo, né? Aqui, o ponto L6 é a entrada do do. Aí faz o conteúdo do, esse conteúdo aqui, e enquanto, isso vem depois do conteúdo, né? Aí compara o x com o y, comparei o x com o y.
Agora o salto é para frente, é para cima, né? E salto se essa condição que você vai retornar, senão você vai prosseguir. Então o salto se não for igual, ou seja, not equal, tá bom? Salto not equal, tá? Aí tem um detalhe, isso aqui dá uma lida aqui que a gente fez na sessão anterior, o jump no zero.l1. Eu poderia retornar se não comparou 4 vezes, etc, etc. Escovação de bit. Sessão curtinha, mas extremamente importante, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, que também vai ser um vídeo importante sobre pilha e subrrotinas.